Amores, continuem aí caderno em cima da mesa, tá? Nós iremos agora para o nosso novo assunto, que é o assunto que fecha o nosso livro. É um assunto extenso, tá? Ele inicia agora, ele vai ter outros pontos que nós iremos ver. Nós iremos fazer algumas anotações no caderno também. Então, ó, se eu não me engano, deixa eu só conferir o nosso capítulo, né? Acho que é o capítulo 12, mas deixa eu conferir. Para eu não falar besteira. Capítulo 12, Estados Unidos no século XIX. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Meus queridos, primeira coisa que vamos fazer antes mesmo... Pode quê? Pode. Primeira coisa que nós vamos fazer antes mesmo, tá, de iniciar o nosso assunto, eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui no caderno de vocês, tá? Então, podem colocar PI, que quer dizer pontos importantes, tá bom? PI. O título é esse aqui de baixo, ó. Os Estados Unidos no século XIX. Isso aqui do ladinho não precisa botar, não, tá? Bota PI. Hoje são 9. PI, os Estados Unidos no século XIX. PI, quer dizer pontos importantes. 19 é aqui, ó. Olha aqui, a setinha está aqui. Os Estados Unidos no século XIX. Coloquei aí a setinha em cima do título. Estados Unidos no século XIX. Estamos vendo a setinha em cima do título. Nós iremos ver nesses slides o Destino Manifesto, a Marcha para o Oeste, a Guerra de Secessão e a Doutrina Monroe, tá? Não precisa, só vai anotar o título mesmo. PI, os Estados Unidos no século XIX, esse é o nosso título. Nós iremos ver, né, os fatores que levaram aí, num futuro bem próximo, os Estados Unidos a se tornarem aí, entrarem no cenário das grandes potências. Então, o título... dos Estados Unidos no século XIX. Oi. Ai, não sei. Essa roxinha aí tá linda nessa maneira. É rosa? Não parece rosa, não. Parece escuro. Foi aí? Os Estados Unidos no século XIX. Os Estados Unidos no século XIX. Oi, podemos? Anotar aí o título? Então, vamos lá, queridos. O contexto histórico. Nós vimos lá no começo do ano o período em que... Não precisa anotar aqui não, tá? Nós vimos lá no começo do ano o período em que os Estados Unidos pertencia, ou melhor, era colônia da Inglaterra. E nós vimos que o nome, inclusive, era as 13 colônias. Lembram disso? Não. Senhor amado. Jesus. Então, as 13 colônias, elas tinham uma certa autonomia. A Inglaterra permitiu à sua colônia que ela se desenvolvesse conforme a sua necessidade. E é claro que isso foi visando, né, ganhar em cima da colônia. As 13 colônias ficou sendo uma espécie da continuação da metrópole da Inglaterra, tá? Então, diferente da colonização do Brasil, os Estados Unidos, no período que foram colônia,
tiveram, melhor dizendo, uma certa autonomia no seu desenvolvimento. Inclusive, não existia o pacto colonial, né, entre a metrópole e a colônia. Só que essa certa autonomia, né, ou melhor, certa não, né, uma autonomia dada pela metrópole à colônia, aos Estados Unidos, fez com que os Estados Unidos, quando colônia, né, as 13 colônias, se desenvolvesse muito, chegando, inclusive, a passar à frente da sua metrópole no mercado comercial, tá? No comércio. E aí a metrópole inglesa teve que arranjar um jeito de frear, né, de tentar conter esse desenvolvimento da sua colônia. Com relação ao desenvolvimento das 13 colônias, inclusive nós tivemos lá, né, existiu lá uma diferença nesse desenvolvimento. O Centro-Norte era mais desenvolvido, industrializado, vendia mão de obra livre, pequenas propriedades. O Sul, né, era mais preso, dependente da metrópole, utilizava mão de obra escrava, não era tão desenvolvido, tá? Então, olha só. As 13 colônias do Norte libertam-se no final do século XVIII. Nasce, portanto, os Estados Unidos da América. Quando as 13 colônias conquistaram a independência, né, deixaram de ser colônia, implantaram aí a República, conseguiram sua autonomia plena, né, se tornaram os Estados Unidos da América. O Norte era colonizado por puritanos que acreditavam na teoria da predestinação. O acúmulo de bens e riquezas é visto como um sinal de bênçãos. Logo surgem os grandes empreendedores. O Norte se utilizou pouquíssimo da mão de obra escrava e trouxe vários colonos para ganhar salários. O Sul utilizou-se do sistema de plantio, plantation, né, grandes fazendas, com grande e intenso uso de mão escrava. Então, nós estamos vendo aqui já uma característica diferenciada no desenvolvimento dos Estados Unidos, já quando, né, ou melhor, implantada, já existente no momento que eram colônia. Nós tínhamos o Centro-Norte mais desenvolvido, defensor da mão de obra livre, e nós tínhamos o Sul menos desenvolvido, preso ainda à mão de obra escrava. Sabemos que há divergência entre um e o outro. Vamos lá. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos iniciaram o processo de expansão territorial, o qual ficou conhecido como Marcha para o Oeste. O que foi a Marcha para o Oeste? Tá? Foi aí, né, o imperialismo americano, podemos dizer dessa forma. Foi quando os Estados Unidos se lançaram a conquistar novas terras, além das suas fronteiras, né? Subindo aqui, ó, além do seu território, tá? Aqui vocês estão vendo a origem das 13 colônias e toda a expansão dos Estados Unidos, ó, todo o território ocupado por ele. Os Estados Unidos foi aí, né, se lançando e ocupando seus territórios vizinhos, que até então eram dominados, eram habitados pelos indígenas. E também eram pertencentes a outras grandes potências. E os Estados Unidos tratou de dizimar a população indígena e ocupar esse território. Eu vou pedir para vocês anotarem, tá? De ao longo do século até Marcha para o Oeste. Então, o que foi a Marcha para o Oeste? Foi a expansão territorial elaborada, feita pelos Estados Unidos da América logo após a sua independência. Ele tratou de conquistar territórios, tá? E expandir a sua faixa de domínio. Então, anotem aí, por favor, esse meu pedacinho. Já vou parar para poder fazer a chamada, tá? Ainda temos amanhã e a gente vai, se Deus quiser, tentar concluir isso amanhã.
Então, vou tentar adiantar o máximo possível, e essa parte a gente vai tentar concluir amanhã. Anotar essas duas linhazinhas aí, por favor. Sim. Eu sei, cara. Oi? Então, vamos lá, continuando. Na imagem é possível ver os nativos indígenas e os animais fugindo da expansão realizada pelos Estados Unidos. Essa figura, né, que vocês estão vendo aqui, né, essa mulher levando esse livro, caminhando em direção a essas novas terras, é uma representação do manifesto, do Destino Manifesto. Né? Esse documento falava que as terras que estavam aí sendo ocupadas pelos Estados Unidos, pelos americanos, eram terras que deveriam, né, ser aí tomadas por ele, porque eles tinham aí uma missão. Eis aquela questão do imperialismo que nós estávamos vendo, né? A tal da missão civilizadora, né? A tal missão de levar o progresso, tá? Então, o Destino Manifesto, ele não só pregava essa missão civilizadora dos Estados Unidos para com essas terras, né, que eles estavam ocupando, como também dizia que essas terras pertenciam, de fato, a esses Estados Unidos, que era algo divino, né, que era algo preparado para eles. A Marcha para o Oeste, a descoberta de jazidas auríferas na Califórnia, em 1848, promoveu uma verdadeira febre do ouro, atraindo gente de todos os lugares e de todos os tipos. Invadindo e ocupando territórios indígenas, os estadunidenses promoveram um massacre de tribos inteiras. A expansão externa. A expansão estadunidense iniciou-se a partir de 1823 com o lançamento da doutrina Monroe, com o lema A América para os americanos. Essa expansão justificava-se em boa parte pela ideologia do Destino Manifesto, na qual afirmavam que os estadunidenses foram destinados por Deus para dominarem a América. E o mundo, como o tempo iria mostrar. Então, olha só, tá?
Olha como é que ler isso se não fosse tão cruel, né? Encantador, de uma sabedoria ímpar, né? Desde os Estados Unidos conquistar a independência, se tornar uma nação sem ser dominada por um país europeu. Ele já queria se lançar como uma grande potência, comandando todo o continente americano. Né? E hoje nós temos o quê? Né? Os Estados Unidos como referência para tudo. Já notaram isso? Né? É referência para tudo. É referência econômica, é referência de costume, é referência de poder, né? É referência de domínio. Tá? Esse foi o intuito, já desde o início dos Estados Unidos, a se tornar, né, o líder, o país mais poderoso politicamente e economicamente, comandando o continente americano. Tanto é que a doutrina Monroe fala exatamente isso. O lema é qual? Né? A América para os americanos. É um lema que nos dá aí, né, uma certa dualidade na hora que a gente pensa na nossa reflexão. Né? Quando ele fala para os americanos, nos dá a entender que é para todos, mas também nos leva sobre a sua dominação. O que eu vou pedir aqui para vocês anotarem, que é de extrema importância? Essa segunda setinha e essa última setinha, tá? A segunda e a última. Então, anotem, por favor, a segunda e a última setinha. Nós iremos até parar por aqui, porque não vai dar tempo de continuar, e eu também tenho que fazer a chamada. Então, ó, a segunda e a última são extremamente importantes. Deixa eu fazer uma chamada. Se puderem me ajudando em casa, se tiver colega logado, mas não responder, vocês, por favor, me falem, tá? Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Presente. Daniel. Já viu o barulhinho? Diana. Vê se Diana está logada aí para mim, alguém. Colocou no chat. Obrigado. Ellen. Ellen, não. Gabriel Cabral. Gabriel Cabral. Ai, perdão, eu sempre acho que ele está... Senhor, é o árbitro. Gabriel Ribeiro. Aqui, tia, Daniel e Diana estão no chat. Daniel e quem? Diana? É, Daniel e Diana. Ah, obrigado, meu amor. Vou pedir licença para a Diana, que o Daniel tinha colocado já. Gabriel Brandão. Gabriel Brandão. Colocou no chat. Obrigada. Júlia está aqui na sala. João Gabriel também aqui na sala. João Pedro. Aqui, tia. Tá aí, né? José Augusto. Júlia Lima. Que na hora que chegou. José Augusto não está por aí, não, criança? Júlia Silveira. Colocou no chat. Colocou no chat. Emily. Presente. Ele também foi em casa. Pedro Lucas. Presente. Rafaela. Aqui. Ah, Não, quem falou? Rafael falou? Rafael aqui, Rafael. Tá. Rafaela. Rafaela tá por aí. Rebeca. Presente. Renan tá aqui. Sabrina. Stephanie. Presente. Tiago. Vitória tá aqui. Yasmin. Tiago colocou no chat. Tiago botou no chat? Obrigada. Igor. Aqui. Gente, escuta. Só não respondeu
José Augusto e Rafaela. Eles estão logados aí? Rafael? Rafaela. Ah, tá. Só o José Augusto, então, que faltou, e Rafaela. Só os dois? Só. Os outros todos responderam. Rafaela e José Augusto. Então, amores, esse slide é para anotar a segunda setinha e a última. São extremamente importantes. A nota é muito importante. Aqui no último, você pode até botar daqui para baixo, a doutrina Moore, aí você vai, né? Daqui para baixo tá bom. Essa primeira linha nem precisa. Não tem problema, não, nota tá ótimo. Me entendi, fala. Do mesmo jeito, eu também não entendo isso, filha. Assim, eu sei que o ser humano é insatisfeito por si só, né? Mas isso chega a ser engraçado, né? Se a escola tem um monte de matéria, dá um monte de conteúdo, os professores dão tudo, reclama. Se não dão, reclama. E tem que anotar. Pois é, que tem que anotar. Eu, sinceramente, eu gosto de anotar, tá? Eu gosto dessas anotações, por quê? E vocês vão perceber isso, tá? Lá no ensino médio, caraca, professora, lá no ensino médio, então, lá no ensino médio, vocês vão ver tudo que vocês viram no Fundamental 2. E com mais ênfase. Isso eu estou falando voltado à história, entendeu? Então, se você tem a base legal na sua cabeça, vai ficar muito mais simples de você entender. E como é que funciona? Pessoal, eu não vou guardar meu caderno até o ensino médio. Mas o simples fato de... Sabe que o simples fato de anotar, de escrever, isso alguma coisa já fica na sua mente? Porque você não consegue anotar sem ler, né, gente? Vamos falar a verdade. Como é que você anota sem ler? É difícil, né? Pois é, a gente acaba se distraindo e escreve tudo errado. E essa questão do anotar faz a gente prender alguma coisa na memória. É igual quando a gente está lendo, vocês vão aprender isso lá na faculdade. Se Deus quiser, vocês vão estar lá, vocês vão entrar. Vocês vão estar, se Deus quiser. E o que acontece na faculdade? Para você entender em crianças, o que acontece muito na faculdade? Para você entender um determinado assunto, para você fixar aquela ideia, é essencial você fazer anotações, as suas próprias anotações. Porque as suas próprias anotações é que vão fazer você lembrar do que você estudou, do que foi falado. E essa prática de anotar, a gente tem que criar, a gente tem que ter esse hábito. Então, por enquanto, a gente ainda não tem esse hábito, eu sei que a idade de vocês é um pouco complicado de ter esse hábito, é só alguns que conseguem ter, é importante a gente fazer essas anotações do conteúdo. Claro que você não vai, né, anotar tudo que aparece no slide. Eu nem gosto disso, vocês já repararam isso, né? Eu peço para anotar algumas coisinhas só para poder vir aquele lance na cabeça, né? Porque senão, para escrever um livro, não dá. Pois é. Aí é só para destacar pontos essenciais. Então, isso aqui está no livro? Está no livro, tá? Isso aqui é essencial saber. Então, assim, só para destacar isso, eu peço para fazer anotação. E é uma forma de ajudar vocês a fixarem alguma coisinha na memória de vocês. A gente tem que ter esse hábito de anotar. Está se falando muito, acho que vocês já ouviram falar, nessa questão do novo ensino médio, né? Mas já ouviu falar esse termo, não já? Ah, não? O que é esse novo ensino médio? Tá? Em tese, o aluno aprender
ou se fixar, né, dar mais ênfase àquilo que ele quer trabalhar ou estudar na faculdade, tá? Vamos dizer dessa forma. Só que tem um perigo na minha visão, tá? Então, na minha opinião, pode ser que esteja errado, né? Quem sou eu? Mas, enfim, tem um perigo nesse novo ensino médio, tá? Porque muitas coisas trabalhadas em história, geografia, biologia, vai depender muito do seu Fundamental 1, do seu Fundamental 2, do que você pegou lá. E aí, se você chega lá nesse ensino médio, raso, sem nada, né, sem informação alguma, completamente alheio a algumas coisas envolvendo a história, você fica perdidinho. E vão se lançar assuntos que você já vai ter que ter uma base para você se engajar e discutir a respeito. Então, as matérias vão, tipo, tá assim, em especialidades, onde, de certa maneira, todas as matérias estarão ali envolvidas naquela área. Então, o que vai ser feito, tá? Essa questão, esse modelo do novo ensino médio, pelo que eu escutei, a princípio vai ser só aplicado no primeiro ano do ensino médio, na primeira série, que agora você fala série, na primeira série do ensino médio. Então, você vai ter áreas, eu esqueci o nome agora, mas eu vou elaborar para vocês, vocês vão ter áreas específicas, onde vai acabar se envolvendo todas as matérias, só que a questão você vai ter que ter uma base. Você vai ficar perdidinho, tá? E qual é a função dessas matérias todas, professora? Não só preparar você para o Enem, que não tem jeito, né? Mas preparar você para a vida, para a discussão. E história é isso. Igual aqui, nós estamos falando sobre os Estados Unidos. Mas se você participar de um bate-papo, né, sobre a força dos Estados Unidos, a força americana, você vai ter embasamento para entrar no discurso também, para conversar também. Por isso que eu falo, história, ela te auxilia, ela te ajuda, ela te complementa para você discutir, para você debater, para você viver. Tipo assim, professor, bota isso em prática. Tem um grupo de pessoas conversando. Vocês vão, talvez, assim, na verdade, vocês não têm tantas essas conversas na cabeça. Mas vamos supor, né? Você está num grupo de pessoas diferentes de uma outra escola conversando. Pô, olha como é ruim as pessoas estarem falando sobre determinado, você está lá boiando. Né? É horrível, né? É uma sensação muito ruim, você não tem o que falar, você não sabe criar conversa para entrar ali. Tá, lindo, professor, mas como é que eu crio uma conversa? A própria história que vocês aprendem na escola ajuda vocês a entrarem numa conversa. Estão lá conversando sobre o capital americano. Caraca, eu não sei conversar sobre isso, não. E mas engraçado que os Estados Unidos entrou nisso, né? Pô, né? Você já fez série, né? O pouquinho que você viu na escola, amor, deixa eu ir embora, estão batendo na porta. Então, ó, anotaram aqui? Qualquer Tia, coisa? Oi, meu amor. o povo vai ser todos integral. Fala. Os Tia, ensinos, Oi? Pode falar aí, Rebeca. o novo ensino médio vai ser integral? Então, ainda está se vendo muito isso. Eu não sei informar certo com vocês, né? Creio que vai ser meio que assim, né? Terão escolas que sim, terão escolas que não. Depois eu vou pesquisar mais, vou trazer essa ideia para a gente falar mais a respeito, tá?